Castelos, dinastias e reinos. Parece até um conto de fadas com príncipes e princesas, mas estamos falando da Idade Média. Presente no imaginário popular, com infinitas batalhas e histórias medievais, o período foi palco de um dos maiores conflitos existentes, a Guerra dos 100 Anos. Por isso, esta edição do Desvendando a História pretende esclarecer as dúvidas e, principalmente, explicar 100 anos de conflitos em poucos minutos. Se você já tentou conquistar a dupla cidadania, é muito provável que tenha esbarrado com um problema: o fato dela ter sido passada por uma mulher e não por um homem. Há anos atrás, isso não era diferente. O trono francês não possuía um herdeiro direto e o rei inglês Eduardo III, filho de Isabel da França, alegava ter direito à vaga. No entanto, a coroa não poderia ser herdada pela linhagem feminina. Para piorar, ambos os reinos queriam Flanders, uma região francesa que possuía uma aliança comercial com a Inglaterra e apoiava o golpe de Eduardo. A disputa estava apenas começando. Houve 3 motivos que fizeram com que a guerra acontecesse. O primeiro deles, a pirataria no Canal da Mancha. Os navios ingleses atacavam os navios franceses e os navios franceses atacavam os navios ingleses. Isso desgastava muito a relação entre a França e a Inglaterra. A segunda questão foi a questão da Flandres, que pertencia à França, mas comercializava com a Inglaterra. Tinha um comércio próspero de lã com a Inglaterra, o que aborrecia profundamente os franceses. E a terceira questão era a quantidade de terras que a França tinha na Inglaterra e a Inglaterra tinha na França. E a gota d'água para a guerra, o estopim para a guerra, foi a morte do rei francês, que não deixou herdeiros. E o rei inglês, que era descendente por parte de mãe do rei francês, resolveu, que tinha por direito governar a França. E aí começa o conflito. Durando um pouco mais que um século, a guerra foi dividida em 4 períodos e teve uma série de interrupções causadas até mesmo pela peste negra. Mas qual teria sido o motivo do conflito ser tão longo? Primeiro, pela vontade da Inglaterra de dominar o território francês. O segundo fator foi a resistência francesa, que não queria de jeito nenhum o domínio inglês no seu território. E claro, tem um fator ainda importante, que é as armas, O terceiro fator é que as armas não são letais como são hoje. Com o grande poderio dos ingleses e a resistência dos franceses, o quarto período foi marcado por uma mobilização popular na França. A fim de extinguir o controle inglês, a camponesa Joana d'Arc mobilizou as tropas e populações locais e, sob seu comando, o exército francês venceu importantes batalhas. A Joana d'Arc foi uma figura importante porque ela teve um sonho e iria vencer uma batalha na Guerra dos 100 Anos. E isso aconteceu, Por conta disso, ela passou a ser muito respeitada. E aí os próprios homens, que estavam à frente desse conflito, começaram a se aborrecer, a não gostar dessa obediência e dessa admiração que os soldados tinham pela Joana d'Arc. E foram esses nobres, que estavam à frente do exército francês, que entregaram a Joana d'Arc aos ingleses. E a Joana d'Arc terminou sendo morta em fogueira, acusada de bruxaria. Ela hoje é Santa Joana d'Arc e tem um papel assim muito importante, como heroína no Estado francês. A presença de Joana acabou sendo fundamental não apenas para varrer os britânicos do reino, como também para incentivar os franceses. A sucessão de vitórias que viriam a seguir seria um prelúdio do fim da guerra. Ela deixa um saldo devastador de mortos, e um desgaste profundo emocional, tanto de um lado quanto do outro. Com o Tratado de Paz, a Guerra dos 100 Anos foi encerrada. No entanto, o fim do combate não colocou um ponto final nos problemas. As consequências do conflito entre as duas principais potências europeias marcariam o fim de uma era. A principal consequência da Guerra dos 100 Anos é que, em primeiro lugar, ela não é uma guerra da Idade Média. Ela já é uma guerra com o cunho da modernidade. Por quê? Porque as guerras medievais eram feitas para que os senhores feudais defendessem o seu feudo.
E a Guerra dos 100 Anos, não. A França toda se uniu para que houvesse, não é, uma vitória sobre os inimigos, que no caso eram os ingleses. Então, a grande contribuição dessa guerra é que ela está muito ligada como elemento, de fato, formador do Estado francês. Considerada a mais sangrenta do período medieval, a Guerra dos 100 Anos marcou a passagem do mundo feudal para o moderno, e por isso é tão importante quando se estuda a história. A partir desse momento, os reinos sofreriam mudanças que afetariam até a monarquia e gerariam uma rivalidade que ainda perduraria por tempos. Quem diria? Tudo começou com uma linhagem de dinastias e terminou com 116 anos de sangue e horror. Mas quando se trata de história, um pequeno estopim pode mudar o rumo do mundo. E por aqui não é diferente. Quer saber mais? Então não perca as próximas edições e acompanhe nossas redes sociais para um conteúdo exclusivo.